Existe alguma característica que a pessoa tem que ter para que ela possa aprender automação fiscal? Ou seja, existem pessoas que podem, pessoas que não podem aprender automação fiscal por limitação da pessoa? Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, o espaço onde a gente discute qual comportamento, o mindset necessário para transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: automação fiscal é para todo mundo? E aí, Marcão? Eu sei que a automação tem seus critérios próprios de aprendizado e tal, mas é cabível para qualquer profissional da área fiscal tributária, cara? Você acha que é? Acho que isso é uma excelente pergunta. E eu costumo dizer que. Vamos começar da seguinte forma. Tem muita gente que fala assim, cara, esse negócio não é para mim. Né? Então tem pessoas que preferem, que não querem aprender a automatizar. Tem pessoas, por exemplo, que querem, eu quero um sistema que faça isso para mim. Tem pessoas que me contratam para fazer uma automação por encomenda. Cara, eu tô com esse problema e eu quero resolver esse negócio, mas eu não quero aprender. Beleza, eu vou lá e faço para a pessoa. Agora, essa pergunta que você me fez é se a automação fiscal é para todo mundo, ou seja, existe alguma característica que a pessoa tem que ter para que ela possa aprender automação fiscal? Ou seja, existem pessoas que podem, pessoas que não podem aprender automação fiscal por limitação da pessoa. E assim, tudo na vida tem limite, né? Eu acho que tem casos específicos, né? Pessoas com problemas mentais, de repente, né? Pessoas que têm alguma deficiência cognitiva, mas tirando essa parte mais extrema da coisa, eu acredito que qualquer profissional da área fiscal tributária tem sim totais condições de aprender a automatizar. Eu até costumo, por outro lado, a gente percebe que é muito mais uma questão de exclusão da própria pessoa do que da habilidade em si. Tanto que eu costumo dizer, né? A automação fiscal é para todo mundo, mas nem todo mundo é para automação fiscal. Né? Por que eu estou dizendo isso? Eu entendo, eu acredito, que a gente já nasce tendo aquilo que é necessário para automatizar. Independentemente de você ser da área fiscal ou não, independentemente de você trabalhar com tecnologia ou não, você pode ser um gari, sei lá, você pode ser um índio na Amazônia e você tem o que é necessário para automatizar uma rotina. Por quê? Quando a gente pensa em automação, né, normalmente a gente pensa em computador. Lembro que das primeiras vezes que eu ouvi esse termo, eu pensava muito em robô, um robozinho, um braço mecânico, alguma coisa nesse sentido. Mas se você parar para pensar, quando inventaram uma bicicleta, a bicicleta é uma forma de automatização, né, de automatizar a sua locomoção. Perfeito, é Né? assim. O carro é uma forma de automatização. Então, na minha cabeça, o que é automatização? Tudo aquilo que me faz ganhar tempo, tudo aquilo que acelera. No nosso caso aqui, a gente tem mais alguns conceitos. A gente tem a questão da velocidade, da praticidade e da segurança. Então, tudo que me ajuda a fazer meu trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura, na minha visão, é uma automação. E, se a gente parar para pensar do ponto de vista cognitivo, é justamente isso que diferencia a gente dos animais. É a nossa capacidade de pensar. E dentro da capacidade de pensar, a gente tem a lógica, que é a função básica que a gente vai utilizar para criar qualquer automação. Então, do ponto de vista fisiológico, qualquer pessoa pode aprender a programar, eu afirmo categoricamente que pode, não só que pode, como já faz isso todo santo dia. Eu sempre gosto de dar um exemplo aqui das coisas que a gente faz na nossa vida no dia a dia. Acordo de manhã, vou escovar os dentes. Então é como se o nosso cérebro rodasse uma rotinazinha chamada escovar os dentes. E tem um procedimento, tem um passo a passo, tem uma sequência lógica. Você não enxágua a boca antes de colocar a pasta na escova. E assim sucessivamente. Você pode até fazer, mas não vai surtir o efeito que você está querendo. Então existe uma sequência lógica que vai gerar o resultado de forma mais eficiente para você. Poxa, legal. Então eu vou reformular a pergunta, cara. Você foi bem claro aí na sua resposta. E a pergunta seria o seguinte: qual então a postura que um profissional da área fiscal tributária deve ter
para aprender automação fiscal. Porque intelectualmente tudo bem, mas ele precisa encarar isso como algo inicialmente como necessário, mas deve existir mais outro perfil aí que é comum, pessoas que querem e outras não querem. Qual seria essa divisão aí? O que seria essa divisão de área? Perfeito. Aí entra a segunda parte, né? Automação fiscal para todo mundo, mas nem todo mundo tem automação fiscal. Da mesma forma, que eu sempre gosto desse exemplo, eu não sou um grande dançarino. Uma vontade que eu tenho é de aprender a cantar um dia e de solar na guitarra. Eu ainda não aprendi a fazer isso, mas eu tenho vontade de fazer isso. Mas eu não tenho vontade de aprender a dançar. Então, assim, se a gente perguntar para um professor de dança, a mesma pergunta, a dança é para todo mundo, provavelmente ele vai dizer isso. A dança é para todo mundo, mas nem todo mundo é para dança. Então, por quê? Existe a figura da vontade. Então, eu quero aprender isso, eu tenho afinidade para isso. Não é uma questão de que eu sou capaz ou não sou capaz. Eu acredito que todo mundo é capaz. Né? Por quê? Porque a gente tem cognitivamente tudo que é necessário para construir uma automação. Como eu falei, cada coisinha que você faz quando você acorda de manhã é um programinha que você está rodando na sua cabeça. Quando você vai lavar prato, quando você vai atravessar a rua, quando você vai pegar um ônibus, quando você pega seu carro. Qualquer atividade, tomar banho, inclusive trabalhar. Quando você está escriturando uma nota fiscal, quando você está verificando se o crédito está indevido ou não, quando você está verificando se existe uma oportunidade de benefício fiscal. Tudo isso é automação. Você está criando as bases para isso na sua cabeça. E uma vez que você consegue transferir isso da sua cabeça para dentro do computador, você tem uma automação fiscal. É isso que a gente ensina aqui. É muito mais um processo de como que eu extraio da minha própria mente um programinha que já roda aqui naturalmente, trago isso para um computador, do que sobre aprender meia dúzia de códigos no computador. Sim. Isso é o que a maioria das pessoas enxerga. Ele está ensinando a botar um bocado de código no computador, mas na verdade não é isso que eu estou ensinando. Eu estou ensinando como que você transforma um problema numa solução automatizada. Isso tem milhões de anos-luz de diferença. Porque eu posso chegar para você é um programador, e te dizer, cara, eu tenho esse problema, resolve para mim, e você vai resolver assim, 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 assim. Bom, como é que eu vou dizer para o programador o que ele tem que fazer? O que ele está fazendo é lógica. E a lógica eu sei como fazer. Você sabe como fazer. Qualquer pessoa que está assistindo aqui sabe como fazer. Então, se eu passo para ele os passos lógicos, ele vai conseguir executar isso para mim. Sim. Agora, qual é o grande jogo? Qual é o grande lance? Como que eu faço isso? Como que eu... Não é nem como é que eu aprendo a usar lógica, porque a gente já usa isso naturalmente. É como que eu percebo como que eu organizo as minhas ideias para resolver determinado problema e extraio essa organização da minha mente e trago para o computador para que ele faça isso para mim, não eu. Então é esse que é o que eu tento ensinar para as pessoas. Quando eu falo, antes lá na live Mão na Massa, antes da gente fazer esse código, a gente vai fazer o DNI. A galera tá seu olho, só que isso é a parte mais importante. Porque se eu souber fazer isso, eu posso pegar, tem milhões de programadores no planeta, eu posso pegar qualquer um deles e mandar ele construir para mim. A parte mais difícil eu já fiz, que é extrair isso, trazer e dar de mão beijada para a pessoa. Tanto é que eu tenho um caso de um aluno muito interessante, chama ele de quase xará, Marcos Vinícius Penariol. Eu sou Marcos Vinícius também, mas o Marcos é com o dele com O, aí eu chamo de quase xará. Então assim, ele trabalha hoje, não sei se hoje ainda trabalha, deve trabalhar lá, numa empresa que faz recuperação tributária. Ele veio no escritório de contabilidade, foi trabalhar lá, não sabia nada de automação fiscal, zero. Começou a estudar com a gente, começou a ter os primeiros resultados e tal, e eu fiz até um podcast com ele, tá aqui no YouTube em algum lugar. Depois se alguém quiser ver, eu pedi para o editor deixar aqui um card, se for possível. E ele foi lá e pegou um problema. Essa empresa é muito interessante porque ela tem uma particularidade. Ela tem um setor, tem uma equipe de programadores. Então um setor lá, tem um bocado de gente lá que fez programação. E eles tinham um problema que eles precisavam resolver, porém eles não conseguiam resolver esse problema. Já tinha 3 anos isso. Foi quando ele entrou no treinamento, começou a estudar. E aí ele pegou justamente esse foi o primeiro problema que ele pegou para resolver quando ele aprendeu automação fiscal. O problema é que já tinha 3 anos que a equipe de programadores não conseguia resolver. E ele falou, resolveu a parada. E aí quando ele chegou, ele contando, né, para mim no podcast, foi muito interessante, porque eu falei assim, tá, e aí como é que foi quando você chegou lá e mostrou pra galera que você tinha conseguido resolver e tal, que ficou empolgada, né? E aí ele falou assim, você não acreditou não.
Mas olha que sai daí, rapaz. Tem equipe de programador aqui, os caras 3 anos tentando fazer isso, não conseguiu, tá agora do nada, né? Chegar assim, me sentar na janela. E ele falou, não, para conseguir fazer mesmo, certo, tal. E aí ele falou, tem que provar que ele realmente conseguiu fazer o negócio e pra galera daí começar a levar fé nele. E ele foi lá e provou. Tá, realmente, eu resolvi, tá aqui. Né? Tá certo o negócio. Então, Marcos, pelo que você está me falando, tudo que eu consigo, tudo que eu já tenho entendimento e consigo fazer de forma manual, eu consigo automatizar, cara. Exatamente. E isso tem uma série de benefícios. Né? Voltando para a história dele, depois disso aí, ele falou para mim, cara, em um ano eu fui promovido 2 vezes, pelo jeito tá vindo a terceira por aí. Né? Por causa disso. Eu perguntei para ele, cara, por que você acha que você, um cara que tinha zero conhecimento de automação, foi a primeira automação dele, não é que ele já tinha anos fazendo isso. A primeira automação dele conseguiu resolver um problema de 3 anos. Uma equipe de programadores não conseguia resolver. E eu perguntei, por que você acha que você conseguiu resolver esse problema e a equipe de programadores não conseguiu resolver? Ele falou assim, eu conheço a área fiscal. Os caras não conhecem a área fiscal, só conhecem programação. Então, o que acontece? Eu sempre falo isso aqui, e vou continuar repetindo porque é importante. Nós não somos programadores com pouco de conhecimento na área fiscal. Nós somos profissionais da área fiscal que têm um pouco de conhecimento de programação. Sim. E esse pouco de conhecimento de programação é suficiente para fazer, por exemplo, um cara que atua na área fiscal ser promovido 2 vezes dentro do espaço de um ano, dentro de uma empresa que tem uma equipe de programadores. Cara, isso resumiu tudo, exatamente. E me diga uma coisa, Marcos. Os seus alunos, cara, como você falou dessa figura aí, existe outros alunos que você viu que saiu do nada, cara, e apresentou para você ao longo do processo de aprendizagem automações, cara, assim, você colocar. Cara, dos que eu consegui entrevistar, todos eles falam, eu não tinha conhecimento nenhum em automação fiscal, comecei do zero. Tem aluno que não sabia nem usar Excel direito, inclusive. Aí, inclusive, falava, professor, eu preciso primeiro fazer um curso de Excel para depois fazer o curso de automação? Eu falo, não, cara. Inclusive, o que eu uso de Excel é muito pouco. Eu sempre gostei muito de Excel. Né? Desde criança eu mexia, aquelas fórmulas e tal. Inclusive, recentemente, precisei usar ele. Pediram para fazer uma simulação, né? Fazer um negócio bonitinho, elaborado, clicar no botão e já resolver. A pessoa estava com muita pressa. Eu peguei os dados todos para dentro do Excel, botei meia dúzia de fórmulas lá e consegui resolver o problema para a pessoa. Era só uma simulação. Mas, tirando isso, eu não lembro, cara, qual foi a última vez que eu usei o Excel de verdade, tipo, de fazer fórmulas e juntar, aquela coisa toda que eu adorava fazer isso, né? Então, hoje o que eu uso de Excel, basicamente, é a funçãozinha, uma subtotal, porque eu gosto de fazer filtro, né? E quando eu faço filtro, eu quero que apareça só os valores que eu filtrei, não o valor total da tabela. Então, basicamente, é essa função que eu uso. Poderia fazer uma fórmula para dar isso para mim atualizado também, uma rotina automatizada, mas eu acho que é um pouco demais para uma coisa tão simples. Então, é a função que eu uso do Excel hoje. Todo o restante a gente faz via automação fiscal, que é muito mais rápido, é muito mais eficiente, é muito mais divertido fazer. Cara, e isso aí me lembra uma coisa. Poxa, tem muita gente aqui que está nos assistindo que já usa o Excel, né, cara? Que não deixa também de ser um mecanismo de automação fiscal. Você acha que quem já lida com Excel vai ter uma facilidade maior também na automação, cara? Você liga uma coisa com outra aí? Não, eu acho que são coisas. O que é que eu acho que o cara que já é bom em Excel vai ter de vantagem sobre quem tem zero conhecimento de automação e de Excel? É que para você ser bom em Excel, você inevitavelmente vai ter que ser bom de lógica. Sim. E é uma condição sine qua non, né? Obrigatório que você tenha esse entendimento mais aprofundado da lógica se você quiser ir mais profundo, se você quiser avançar. Mas é perfeitamente possível você desenvolver, até porque, como eu falei, não existe, tô zero conhecimento de lógica. Isso não existe. Porque se você está vivo aqui hoje, você precisou usar lógica para estar aqui. Né? Então, para você vir para cá, pegar um Uber, vir para cá, você precisou usar lógica. Para a gente estar conversando, batendo esse papo aqui, você está precisando usar lógica. Então, a gente usa o tempo todo. Agora, tem pessoas que usam essa lógica dentro de um contexto mais específico. É tipo você tem lá a formação, você tem um médico clínico geral, e você tem um cara que é especialista em dedão do pé. Então, assim, o cara que é especialista em dedão do pé, ele tem muito mais horas de voo em dedão do pé do que o clínico geral. Sim. Né? Então, a diferença é essa. O cara que já tem um conhecimento em Excel e usa ele no dia a dia para resolver as questões que ele precisa,
tem uma vantagem sobre quem tem zero conhecimento, ou pouco conhecimento de Excel, porque ele exercitou mais o cérebro dele a desenvolver aquela lógica específica. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que esse cara vai estar sempre na vantagem do que começou do zero. Vai depender muito da gana. E assim, eu tenho alunos que começaram do zero, não tinham nenhum conhecimento, tenho alunos que já tinham algum conhecimento em automação. E esses alunos, não sei se eles aprenderam, sumiram no mundo, não disseram nada, mas nenhum deles voltou, nunca entrevistei nenhum deles. Eu sei que eles existem, mas eu nunca entrevistei. Aí eu não sei se é porque ele desistiu no meio do caminho, não voltou, se ele aprendeu, não contou para ninguém e foi embora. Né? Mas todos os alunos que eu entrevistei já não tinham conhecimento em automação fiscal. E a maioria deles, olha que interessante, são acima dos 40 anos. São pessoas acima dos 40, 41, 43, 47. Eu tenho um aluno que tinha, não é um aluno oficial, né? Mas tinha 67, 70 anos. Essa semana eu recebi, acho que foi Gilmar o nome do cara, não lembro, me fez até chorar. Um senhor de 60 e tantos anos, né, falando para mim que na época dele, que era diferente e tal, e que ele tava assistindo os meus conteúdos. Você é contador? Contador, tá meio de molho lá. Um abraço para você, eu não tô lembrando seu nome agora, se estiver assistindo, deixa um comentário aqui para mim. E ele falando isso, né, que, pô, cara, o seu conteúdo, acho que ele falou assim, tipo, é um pote de ouro, alguma coisa nesse sentido, né? E eu fiquei muito emocionado de ouvir isso, porque na geração que a gente vive, em que tudo é besteira, tudo é fútil, né? Tudo é só para você se distrair, só entretenimento. Você ouvir, na minha cabeça, eu respeito muito as pessoas mais velhas, né? De uma pessoa de 65, de 70 anos de idade, que o meu conteúdo, eu que tenho só 34 anos, é um pote de ouro, foi algo que me deixou muito emocionado. Entende? E a princípio um cara que teria todas as dificuldades de enxergar isso como um valor, né, cara? Exato. Agora, Marcão, será que não também as pessoas que se linkam mais, se conectam mais com o seu conteúdo, são as pessoas que também já sabem o valor que o efeito automação traz de realmente acelerar a vida não, a rotina, facilitar todo o processo? Porque eu imagino que muita gente jovem ainda está com todo o sangue de fazer a forma como ele aprendeu na faculdade, né? E ainda não tomou consciência de que a automação fiscal pode mudar completamente. Talvez só quem realmente já passou por muita dificuldade vai se conectar com isso, né? Faz sentido, porque normalmente ensinaram pra gente, né? Cara, você vai fazer a escola, o ensino fundamental, o ensino médio, depois você vai pra faculdade, aí você vai fazer uma especialização, depois você vai fazer um MBA, um mestrado, o que quer que seja, e você vai ter uma vida muito boa. E a gente vai depois vendo que não é bem assim a coisa, né? E particularmente nessa área da contabilidade, eu vejo muito isso. Pessoas que terminam a formação, e assim, não é no meu lugar de fala que eu não sou contador, mas eu vejo muitas pessoas se queixarem disso, que saíram da faculdade e não estavam preparadas para fechar um balanço, fechar uma apuração do CMS, ou o que quer que seja. E a gente pode falar disso também das outras profissões, né? A gente está mais dentro desse contexto, vamos falar disso. Então, eu percebo que falta realmente essas horas de voo. E muitas vezes a pessoa acha que vai estar tudo perfeito, ele vai ter um sistema que já resolve tudo para ele. Tem muitas ilusões, né, nessa área que a gente trabalha. Tem um empresário que acha que o contador resolve tudo. Tem um contador que acha que ele estava conversando essa semana com um contador no interior da Bahia. Fui fazer uma palestra no evento, ele me inscreveu lá e tal, a gente estava conversando. E aí a gente começou a conversar. Ele mostrou uma máquina de datilografar, que ele tem no escritório. E eu lembrei quando eu era criança, minha tia tinha uma máquina de datilografar e uma das minhas diversões era pegar uma folha em branco e ficar digitando qualquer coisa lá na máquina de escrever. Mas enfim, ele me mostrou isso, né, que ele é daquela época, dinossauro mesmo, né, da contabilidade. O cara pegou um pedacinho disso. Quando eu entrei foi em 2010, que estava mudando da nota fiscal manual para a nota fiscal eletrônica. E naquela época, dali para trás, como é que funcionava uma apuração de CMS? Você não ligava para o cliente, ou você ia lá, mandava um motoboy, ele trazia um saco desse tamanho aqui mais ou menos, cheio de nota fiscal dobrada, com boleto, com panfleto, com tudo misturado. Aí você tinha que separar aquilo, deixar tudo bonitinho, organizado e lançar essas informações dentro do seu sistema. Então assim,
O contribuinte, o empresário, ele não te questionava se aquilo estava certo, se estava errado, se a tributação estava ok ou não. Era o que você mandava e acabou. Você mandou, tá mandado, entendeu? Ele ia lá e pagava o negócio, até porque tinha um office boy que ia lá e levava o documento em papel para ele poder pagar na agência do Ah, banco. merda, cara. Né? Então não tinha muito espaço para isso. E aí vem 2010, começa essa revolução de SPED, XML, nota fiscal eletrônica, né? DANF, em PDF, e a gente mantém o mesmo comportamento. Hoje, ainda hoje eu vejo os escritórios com esse mesmo comportamento, né? De a questão do papel está até mudando, né? Tá vendo menos papel hoje nos escritórios. Mas aquela mesma atitude, aqui na Bahia a gente tem a Cefaz, que ela dá uma lista das notas de entrada e de saída, e o correto seria o cliente mandar isso para o escritório processar e devolver. O que acontece na prática muitas vezes? O escritório pega tudo que está lá na Cefaz, lança e manda imposto para o cliente. Estou ajudando o meu cliente, estou sendo proativo. Né? Só que no final das contas, hoje a gente tem acesso a muito mais informação do que a gente tinha antigamente. Hoje o empresário está muito mais preocupado em conseguir aquela 2, 3% de margem a mais no preço de venda do produto dele. Ele está mais em cima do escritório de contabilidade. E o escritório de contabilidade, ele registra fatos. Ele não resolve todos os problemas de uma empresa. E isso parece que ainda não está muito claro. Tem muito contador querendo assumir o papel que é da empresa. Por exemplo, se você chega para a maioria dos empresários e fala hoje, cara, você sabia que você que tem que gerar seu SPED? Ele até gera muitas vezes, mas ele fica chateado, porque na cabeça dele, o contador, se eu gerar meu SPED, meu contador vai fazer o quê? Eu já ouvi isso, né, de um cliente meu. E você tem que explicar para o cara, nem tudo o seu contador vai registrar os fatos depois que já aconteceu. Então, assim, tem que existir uma integração hoje entre o escritório de contabilidade e entre a empresa. Né? É importante que isso exista. Então, cara, essa nota fiscal aqui, por exemplo, não entrou esse mês. Vai entrar no mês que vem, que ainda não chegou. Né? Aí não, pega a nota, lança tudo, joga no escritório, mandar o contribuinte pegar a nota fiscal, lance tudo. Cliente que gera SPED, lance tudo. Mas a nota ainda não chegou. Não, lança mesmo assim. Tem que ser na data que foi emitido o negócio aí. É um absurdo o negócio desse. Se o caminhão virar no meio do caminho, se acontecer alguma coisa, entende? Então, assim, muita ignorância ainda, né, a respeito desses assuntos, como que a gente tem que conduzir as informações da empresa. Então a gente ainda está engatinhando nesse sentido de aprender a utilizar as informações que a empresa gera, não só para atender o fisco. A gente estava conversando um pouco antes da gente começar aqui, que, cara, que tal se a gente parasse de trabalhar para o fisco e a gente começasse a trabalhar para a sua empresa? Que tal se a gente começasse a pegar as informações que o seu negócio gera e perceber coisas como, será que esse produto que eu estou vendendo, a margem dele está boa? Será que a margem não está negativa? Será que tem algum benefício fiscal que eu poderia estar aproveitando nesse produto? Será que tem uma redução de base, um crédito presumido? Então, são informações que estão disponíveis para a gente hoje. Tem ferramentas na internet. Você manda o NCM da Mercado Livre, já te dá a tributação toda. Claro que você sempre dá uma checada, que às vezes o pessoal come umas bolas lá. Mas é um grande facilitador. Né? E a gente não sacou ainda. Parece que a gente ainda está meio parado lá naquela época que fazia tudo na mão, entende? Está na hora da gente mudar isso. Está na hora da gente começar a trabalhar com esse grande volume de informações que a gente tem acesso para que a gente consiga enxergar cada vez mais insights. De tudo que você me fala, eu vou extraindo assim, perfis de profissionais que eu sei que teria uma grande chance com a automação fiscal. Se eu for seguir essa linha aí, Marcão, é claro que não tem como a gente padronizar as coisas. Mas assim, qual foi o perfil, qual foi a figura, perfil de percepção que teve mais resultados aqui com você como aluna, cara? Você consegue mapear isso, cara? Um cara é mais proativo, ele entende que isso aqui pode ser mais... Não sei, como é que você vê isso, cara? Sim. Bom, o perfil padrão, como eu falei, basicamente pessoas acima dos 40 anos de idade, que na minha cabeça significa que já tem uma certa responsabilidade, já tem os filhos para dar conta, né? Pagar uma escola, uma faculdade, tem um pouco mais de responsabilidade na vida, mas eu percebo também assim muita pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, já estão trabalhando,
já e querem elevar o nível do trabalho para um outro patamar. E pode ser simplesmente, cara, como eu tenho uma aluna, Kelly, o nome dela é Kelly, um abraço para Kelly, que ela falou assim um dia para mim, eu estava aprendendo, né? Ah, eu quero ser especialista nesse negócio que você faz aí, não, eu só quero aprender aqui, quebrar meus galhos aqui mesmo e para mim já tá ótimo. E aí, desde que ela me falou isso, não sei se foi para queimar a língua, ela começou a ter um desempenho muito surpreendente. Ela começou a pegar gosto pela coisa, sabe? Até eu fiz uma piadinha com ela outro dia. Eu falei, ah, você falou que não queria aprender o negócio, tá apagado. Acorda 5 horas da manhã, domingo me mandando mensagem no suporte, querendo suporte. Então, assim, é muito massa você ver isso, né? Porque, a princípio, cara, eu quero só quebrar os galhos aqui mesmo e tal. Aí a pessoa vai lá e faz a primeira automação. Aí ela percebe, cara, eu acho que dá pra usar nisso aqui também. Deve ser empolgante mesmo, né, cara? Com com certeza. Você pegar uma rotina sua e você criar uma engrenagem ali, cara, deve ser muito massa, cara. Eu sempre falo para eles que, cara, o meu trabalho é fazer você chegar na primeira automação fiscal. Uma vez que eu faça isso, acabou. É meio que uma droga, cara. Você fica viciado naquilo. Entende? Porque você gera aquele resultado. É instantâneo. Você terminou, gerou. Cara, eu demorava 8 horas para fazer isso. Agora eu fiz em 2 segundos. Tá louco, cara. Aí você leva isso para o lugar que você trabalha. Você mostra para as pessoas. Você fala, caramba, eu não acredito que dá pra fazer isso. Né? Porra, dá. Aí daqui a pouco a pessoa começa, pô, velho, tem um problema aqui, me ajuda a resolver essa parada. Aí você pega, pô, não, você pega pessoal, velho, claro, não, eu vou resolver essa parada. Aí você pega aquele negócio, leva pra casa, fica a noite toda pensando naquilo, aí você tenta, dá errado, tá, você vai dormir, acorda de madrugada com a ideia na cabeça, vai lá, testa, o negócio funciona. É muito massa isso. Porque você começa a se desenvolver. É um jogo, né? Muita gente que gosta muito de jogar, gasta horas e horas jogando. Isso é um jogo também. Só que é um jogo que você vê resultado, é um jogo na vida real, digamos assim. Que você vai lá e gera um resultado, você vê, é visível, é factível para você, as pessoas que estão ao seu redor veem também, e você começa, chega um momento que você começa a enxergar, cara, isso aqui eu posso gerar um impacto gigantesco. Né? A gente conseguiu identificar recentemente um risco, né, no estoque, no inventário lá do nosso cliente, de R$ 950 mil. Cara, Por quê? Porque o cara faz errado? Não, porque esquece de estar baixando a mercadoria, porque faz devolução, aí o sistema está fora do ar e depois esquece de fazer a devolução. Então, essas coisinhas assim acabam gerando muitos problemas. Se você não estiver atento, aí você vai lá ter um problema no sistema. Você movimenta 10 unidades de uma peça no sistema, quando você gera o SPED, movimentou quase 1.000. Né? Então, pô, existe um problema no sistema na hora de gerar o SPED. E aí a gente conseguiu detectar e identificar isso. Agora imagine, ele vai lá, pega o inventário do sistema, manda para o fisco, no outro dia o fisco está lá batendo na porta. E 950 mil ICMS normal, se a gente pegar, levar em consideração juros e multa, que é 100%, vai para quase 2 milhões. Né? Então assim, pô, a gente conseguiu identificar esse risco e a tempo de fazer o inventário do cara, fazer os ajustes necessários no sistema, de perguntar ao suporte por que aquilo está acontecendo. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Movo 10 peças, quase 1.000 no SPED. No outro, eu movi mais 10 peças, movimentou 500 e não sei quantas unidades do produto. Falo, que negócio doido é esse? E aí você fala com o suporte sabe menos do que você sobre o problema. E, cara, como é que o tempo tá dezembro já, né? Daqui a pouco a gente tem que fazer o inventário. E como é que vai ser? E aí, de repente, a gente percebe que o ano inteiro estava errado. Então, porque a empresa quer fazer errado? Não, porque às vezes o sistema da empresa não ajuda. E aí você pede o suporte não sabe nem o que está acontecendo. esse diagnóstico você fez uma automação? Não, automação. Automação. Basicamente, eu peguei o XML de entrada, peguei as vendas, cruzei e aí descobri um bocado de produto negativo. Caramba. Pô, por que está negativo? Vocês compram tudo com nota e vende com nota? Não, só compram e vende com nota. Porra, massa. Por que está tudo negativo aqui? Não sei. É quando a gente vai lá no sistema e gera as informações, vai ver tudo troncho. Cara, então é fantástico mesmo. Eu imagino assim, um cara, você citou a bicicleta aí, imagine, cara, o cara criou a bicicleta ali. Primeiro, ele viu que o andar poderia ser sofisticado mais, né? Se locomover. Eu acho que deve ser a mesma alegria se você construir algo que trazia dor, demorava e você agiliza. Eu acho que é mais próximo do avião. É.
Ela já. Imagine, cara, tem lá os irmãos Wright, né? Parece que eles usavam uma bicicleta e tal. E tem a história do Santos Dumont também. Mas eu acho que é mais próximo de um avião do que de uma bicicleta, porque parece que você pode voar, velho. Cara, e tem um outro lado também, Marcos. A busca por automação te permite também, te condiciona também a você se aprofundar mais na técnica fiscal tributária, né, cara? Sim, exatamente. Eu lembro uma apresentação do sistema que a gente viu, né? A gente foi num evento lá na Microsoft. Sim. E aí o cara tava mostrando lá o sistema. Pô, tudo automatizado, bonito. Cara, você recebe a nota fiscal, ele já escritura a nota, ele já faz a contabilização, ele já lança o imposto, já gera o SPED, já transmite, faz tudo pra você. Pô, que massa, velho. E aí automaticamente me veio na cabeça, pô, e se o cara lançar errado? Se emitir a nota fiscal lá com crédito a maior, ou a menor, com a alíquota errada, né? A operação errada, uma operação isenta que deveria ser tributada, como é que vai ser? Então, vai ser errado. Tudo errado. É tudo errado na escrituração. E aí, naquele momento, eu entendi algo muito interessante. A gente acha que o computador vai acabar, né? Coisas do tipo. E eu percebo que isso só vai mostrar pra gente o quanto que é importante o nosso trabalho de análise, de identificação de oportunidades, de parametrização do sistema, porque ele vai executar passo a passo ali uma receita de bolo. A gente tem 400, em média, né, 400 alterações na legislação por dia. Então, assim, não tem sistema que acompanhe isso, velho. Entende? A gente tem que estar ali acompanhando, a gente tem que estar ali vendo. Né? A maioria das empresas não está muito preocupada com isso. Tem muitas oportunidades que existem. Mesmo com a automação chegando, ela vai automatizar o que é mecânico, que é o lançamento de uma nota, é o envio de um arquivo, mas a inteligência fiscal por trás da coisa, aquele produto que você compra de fora do estado, que tem aquele benefício fiscal, que não tem como você reproduzir ainda de forma automática dentro de uma ferramenta como essa, não tem como fazer. Cara, aí você me faz lembrar o seguinte: o melhor perfil de quem gosta, entende a importância da automação fiscal, é o cara que quer ser um camaleão, cara, né? Que consegue entender que, para além do sistema que possui seu padrão ali, ele consegue captar as demandas e construir a automação adequada para aquilo que precisa. Exatamente, ou seja, é dentro daquele universo tributário que existe, ver o que é que se adapta àquela empresa e aplicar. É exatamente a figura do camaleão. Isso é fantástico. É isso aí. É isso aí. Poxa, cara, eu acho que por hoje está bom. Eu gosto sempre de encerrar convidando vocês que nos acompanhem nos vídeos. O YouTube, o canal do professor Marcos Amorim, tem muito conteúdo legal, inclusive com possibilidade de já iniciar uma automação, né, Marcos? Já acho que tem bastante conteúdo aqui. Tem aluno que. Aluno não, ele não é aluno ainda. Eu tenho um cara que hoje é aluno, mas que antes não era aluno. Conseguiu fazer sua primeira automação fiscal só com conteúdo gratuito. Depois ele entrou. Inclusive, ele usou isso para convencer o chefe a pagar o curso para ele. Ele foi lá, criou a automação, mostrou pro chefe. O chefe, pô, não sabia que dá para fazer isso não, né? Que você dá, pode dar. Que massa. Ele falou, pô, pois é, cara, aprendi isso no canal do cara lá, muito bom. Isso foi só conteúdo gratuito. Imagina se eu fizesse o curso. Caramba. E aí ele convenceu o cara a pagar o curso para ele assim. Pô, muito bom, Marcos. E mais do que isso, quem achar que vale a pena fazer automação para alguma rotina que esteja pesado no seu dia a dia, chame aqui o Marcos Amorim no chat e ele vai poder, se possível, ajudar, com certeza. Então é isso, minha gente. Grande abraço para vocês, tudo de bom. Gratidão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.